O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série de 4 programas que buscarão fazer uma retrospectiva do ano de 2021, traçando também uma perspectiva para o próximo ano, o ano de 2022, que é um ano decisivo para a reconstrução da democracia no Brasil. Iniciando essa série, uma discussão sobre educação e ciência. O nosso convidado é o professor de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. João Carlos, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, esse espaço de discussão e defesa da democracia e direitos humanos. Seja muito bem-vindo, João Carlos. Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com você. João, você é reitor da UFBA desde 2014, esse já é o seu segundo mandato como reitor dessa que é uma das principais universidades públicas federais do Norte e Nordeste do Brasil, na verdade. E entre 2019 e 2020, você foi presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então, nada melhor do que ouvi-lo sobre a atual situação da ciência, tecnologia e da educação no Brasil. Eu começaria te convidando a uma reflexão retrospectiva sobre esse ano que está chegando ao fim, que fosse subdividida em 4 pontos. O primeiro, a questão orçamentária. Em segundo lugar, a questão da liberdade e da autonomia. Em terceiro lugar, as políticas de ação afirmativa, a assistência estudantil. E, por fim, uma análise sobre a desorganização que paira sobre o MEC, sobre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e sobre os 2 principais órgãos de fomento vinculados, respectivamente, ao MEC e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a CAPES e o CNPq. A pergunta é longa e fique inteiramente à vontade, João Carlos, para desenvolver uma reflexão sobre esses pontos. Por favor. Ô Marco, desafiador, né, tratar de todas essas questões. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira relativamente organizada, imaginando o seguinte, que, primeiro, essas questões estão entrelaçadas. Então, quando a gente fala em orçamento, por exemplo, a gente tem que perguntar qual é a disposição que a sociedade brasileira tem para investir. E a pergunta é: em que exatamente? Porque a sociedade brasileira fez opções meio curiosas. Então, por muito tempo, e até hoje ainda existe um pouco essa realidade, Marco, as pessoas diziam: nós temos uma universidade que é do Ministério da Educação e outra que é do Ministério de Ciência e Tecnologia. O que significava isso? Significava que certos bolsões de pesquisadores tinham um certo financiamento diferenciado da ciência e tecnologia, através da FINEP, CNPq, em grandes projetos. E aí é como se tivesse, então, que ter uma universidade da educação, talvez menor, né? Talvez apenas reduzida à atividade de ensino de qualidade, mas de ensino. Você lembra, tempos atrás, só para sentir assim o cheiro desse significado, tempos atrás, o governo Fernando Henrique se esboçou a ideia de que você teria apenas pouco, precisaria um país como o nosso, não teria condições de ter centros de excelência em todos os lugares. Então, você teria centros de excelência do Sudeste e do Sul, por exemplo, e o Nordeste, Marco, por exemplo, poderia ficar com atividade de ensino, uma atividade menor, não precisaria tanto investimento em pesquisa. Essa ideia, curiosamente, prospera ainda. Prospera no sentido de que algumas pessoas imaginam que não precisamos ter universidade de qualidade em todos os lugares. Ou seja, a cristalização da desigualdade regional existente no Brasil, né?
Com uma certeza. hierarquização. Com certeza, nós seríamos, com perdão da palavra, os moranguinhos do Nordeste. Né? Então, aí poderia até, de vez em quando, ter algum que outro aporte de recursos para isso, mas, substancialmente, o grande investimento de pesquisa seria desigual. Então, isso mostra uma estratégia, né, que, de certa forma, ela foi revertida com a expansão, primeiro, da universidade. Houve um grande movimento de expansão da universidade, mas esse movimento sofreu também seus percalços. Por quê? Porque não se compreendeu, por exemplo, que o orçamento para construir uma universidade deve proporcionalmente contemplar, de maneira muito radical, cotas, ações afirmativas. Ou seja, você expande a universidade e você está diminuindo um déficit, né, de presença do nosso povo no ensino superior, mas você não pode trazer para dentro da universidade uma desigualdade que as pessoas sofrem fora da universidade. Você precisa amparar a política de ações afirmativas, você precisa fazer com que o estudante que chega na universidade encontre todas as condições para trazer seu talento, seu brilho, sua diversidade de cor, raça, divisões, ou seja, a universidade, né, padece. Veja que eu estou associando o orçamento, uma visão limitada do orçamento, a um projeto mais amplo e mais generoso para a universidade. Falta, nesse último tempo, agora nós estamos vivendo o apocalipse, digamos assim. O que acontece, aquilo que havia como distorção está se consolidando de maneira muito violenta. Só que, no governo atual, o ataque não é somente a esse ou aquele aspecto. Parece que o ataque se tornou generalizado. Você tem um ataque tanto ao sistema, né, de ciência, aquele que as pessoas diziam antigamente, é a universidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, quanto ao sistema tradicional de ensino, o aporte regular de recursos da universidade, que as pessoas diziam é a universidade do Ministério da Educação. No momento atual, nós estamos vivendo uma crise profunda. As pessoas não têm ideia da gravidade dessa crise, mas há alguns sintomas importantes. Vou dar um exemplozinho que eu tenho citado. Né? Você deve lembrar da inauguração de outros equipamentos no laboratório Sirius, da Unicamp. Grande laboratório, maior, mais poderoso investimento de pesquisa, um dos mais caros. Naquele momento, Marco, curiosamente, estudantes faziam um protesto diante de uma fala do presidente da República. O presidente da República fez uma seguinte consideração. Disse, se vocês souberem quanto é 7 vezes 8 e quanto é a raiz quadrada de 4, eu saio daqui. Veja, é curioso isso. Curioso. Às vezes, você sabe que o presidente às vezes acrescenta a pergunta sobre a molécula da água. Né? Se o presidente considera que isso é um teste de saber, ele não, alguém que pensa assim não precisa de universidade. Isso aí é conhecimento tão abaixo do ensino médio. Então, a radicalização que nós vivemos hoje é de um governo que parece achar que a universidade não é necessária. Ou que ela, mais ainda, que ela é incômoda, que ela é inútil, que ela deve ser censurada, que certas áreas do saber não devem ser garantidas, e só deve haver algo que dê um certo retorno imediato. Vejam que há tendências que estavam meio cristalizadas, estão cristalizadas em nossa história, que tem a ver com uma história de desigualdade, de uma sociedade excludente, elas aparecem, às vezes, nessas manifestações que levam a cortes abruptos no sistema de ciência e tecnologia, por exemplo. Vejam, só para deixar claro, eu acho muito importante que o sistema de ciência e tecnologia seja financiado. Um problema que nós vivemos é quando as pessoas pensam que esse é um sistema isolado, separado. Esse é o momento de lembrar nossos colegas pesquisadores de ponta, né, que a pesquisa está sendo atacada, mas também, sobretudo, está sendo atacada a casa onde se faz a pesquisa, a universidade. E aí eu gosto muito do tema educação e ciência para lembrar o seguinte, não podem ser dimensões separadas. Né? Ou seja, a universidade é aquele equipamento que realiza ciência, sim, e a ciência dá a nota do que é excelência acadêmica, nos coloca em linha de conta com o que se realiza internacionalmente, mas nós fazemos ciência, cultura e arte.
E em cultura e arte, nós afirmamos um projeto que é um projeto cheio de sentido. Então, primeiro, ao tratar de orçamento e a defasagem orçamentária, e agora o corte orçamentário, nós estamos falando de um descaso, sobretudo agora recente, com esse projeto que é um projeto de nação, ou seja, um equipamento capaz de produzir ciência, cultura e arte. João Carlos, há pouco tempo eu tive o prazer de entrevistar o ex-reitor da UFMG, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Campolina, Sim. e ele fez exatamente essa defesa, né, de que é impossível se refletir, se projetar políticas públicas isoladamente, separando ciência e tecnologia e educação, e não apenas a educação universitária, mas a educação fundamental, a educação como um todo. Ou seja, ele chamou isso dos problemas estruturais que existem e que dificultam o trabalho da própria universidade. Perfeito. Excelente. Você sabe, Campolino tem toda a razão com a experiência dele. Veja, não se pode tratar separadamente. Um dos problemas que a gente tem é que algumas pessoas tratam o orçamento como se fosse uma questão destinada a uma repartição pública, que se está gastando de mais, está gastando de menos. Esquece que, no caso da universidade, é uma aposta da sociedade que não pode ser diminuída. Se você trata o orçamento em separado, né, aí você começa a fazer perguntas à universidade que são estranhas, né? O que é que ela está dando de retorno? São perguntas muito retóricas. Olha, você está formando engenheiro e o engenheiro está dirigindo Uber, né? São perguntas retóricas que não percebem que a universidade é uma aposta que não se faz separadamente de uma sociedade que deve garantir emprego, uma sociedade que deve garantir investimento em políticas públicas e assim por diante. Aí se cobra da universidade uma tarefa que não é dela, garantir o emprego do profissional que ela forma. Veja só, é curioso, é como se nós tivéssemos que formar o bom engenheiro e, ao mesmo tempo, dar um emprego para ele. Olha, essa é uma visão fragmentada da sociedade que não percebe que é necessário ter engenheiros, sim. É necessário, porém, ter obras sendo realizadas, é necessário ter investimentos de larga escala no país, uma economia que produza desenvolvimento, pessoas que possam consumir, pessoas que possam estar em situação que não é situação de miséria. Ou seja, não se pode pensar a universidade, né, como um projeto separado, como se fosse uma empresa privada, sabe, que você vai calcular se ela está dando lucro, e aí você dirige agora cursos para uma área que dá lucro, e você fecha cursos que não dão lucro, e assim por diante. É um projeto de longa duração que está em jogo. Esse projeto, portanto, só retomando meu raciocínio, ele foi muito maltratado ao longo do tempo, porque se pensava muito, Marco, ou seja, como é que ele vai servir melhor as elites? Não, vai servir as elites se gastar pouco e der grandes resultados, por exemplo, em certos centros de excelência. Esse era um projeto tradicional. Daí você distribuiria diplomas à mão cheia, né, para o resto da população. Isso desapareceu? Não desapareceu. Acho que agora tomou uma nova forma. Por exemplo, você deve ter visto o projeto do Reúne Digital. O Reúne Digital é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, você vai ter universidade poderosa em alguns lugares, mas você, para distribuir diplomas no país, você faz isso à distância, sem laboratórios, sem o convívio, sem a sociabilidade, sem assistência estudantil, reduzindo os professores à figura de tutores. Aí você diz, não, mas isso vai atender pessoas em vários lugares, vários rincões. Ótimo! Ter um telecurso terceiro grau não faz mal, mas isso não é universidade. O projeto de universidade... A propósito, João Carlos, qual é a tua avaliação sobre a implantação de cursos EAD nas universidades públicas? E a minha pergunta tem em mente duas realidades: a realidade pré-pandemia e o aprendizado que a fórceps nós passamos, que nós tivemos durante esse ano de pandemia. Vamos pensar primeiro, EAD não é o ensino remoto que nós somos levados a fazer. EAD é uma modalidade particular. Então, um curso em EAD ele é aprovado completamente em EAD, com polos específicos, com polos para atender pessoas, tutores, etc. Ou seja, tem um conjunto, uma estrutura e uma compreensão particular desse curso em EAD. Pode ser feito com grande qualidade. A Federal da Bahia, tenho orgulho de dizer, temos cursos em EAD de grande qualidade.
não é a mesma coisa que o não presencial. Aqui nós fomos forçados, né? Nós fomos forçados a uma realidade não presencial que nos privou tanto daquilo que é o EAD efetivo, não é o EAD concreto, com todos os seus recursos, todo o seu planejamento. Fizemos isso muito no improviso, né? Algumas pessoas descobriram talentos que nem tinham. Então, o que acontece? Uma coisa é essa forma não presencial, né? E que aqui nós estamos nesse limbo, um pouco assim, com um prejuízo muito grande do contato com o aluno, com a falta da convivência nos espaços de convivência, restaurantes universitários, bibliotecas, laboratórios, etc. Então, eu acho que a experiência remota foi uma necessidade, a universidade mostrou talento para fazer uma resposta provisória a isso. Algumas pessoas se acomodam a essa realidade. Você sabe que uma pessoa disse, agora nós estamos fazendo um esforço para voltar ao presencial. A presencialidade é uma marca da vida universitária, que é uma forma de vida onde as pessoas confrontam ideias, superam ali, ou seja, não é educação em casa, é uma forma de convivência. A educação tem esse traço fundamental de convívio que não pode ser desprezado. Então, muita gente, porém, se acomodou a essa forma. Chegou a um desplante, até um professor disse, certa vez, mas como vai voltar ao presencial? Logo agora que eu tenho todas as minhas aulas gravadas, espera aí, professor, espera aí, o senhor então não vai ser mais, vai ser substituído por uma plataforma. Se é assim, vamos fechar as universidades e investir no YouTube. Veja, o professor, esse é talvez um critério para o que é qualidade. O professor numa universidade pública não é substituível. Ele não é terceirizável. Ele não pode deixar de fazer a sua função naquele momento, no diálogo com o aluno, enfrentando diferenças, atendendo, acolhendo. O professor não é alguém que ministra uma aula, né, e tem gabaritos para que as respostas sejam dadas. O professor é quem faz essa aventura de deixar sua cadeira vazia e de formar novas pessoas que possam ocupar esse lugar. Então, respondendo à sua pergunta, nós passamos uma experiência difícil, fizemos isso com louvor na medida do possível, mas você sabe bem, né, que a pandemia agravou a vulnerabilidade dos mais vulneráveis, fez com que não se garantisse um acesso equitativo, fez com que os problemas de conexão, de acompanhamento, prejudicassem a qualidade, né, do que está sendo produzido como formação universitária, né, e é um estágio que nós precisamos retornar. O problema que temos é o seguinte, muitas empresas privadas têm interesse numa educação à distância não regulada. Com isso, podem abrir cursos os mais diversos sem aquela regulagem própria da qualidade universitária. A educação à distância pode ser boa se você tem uma universidade que faz ensino, pesquisa e extensão e sustenta essa educação à distância. Se ela existir por si só, separada de uma universidade que realize ensino, pesquisa e extensão de qualidade, ela será uma farsa, será uma diminuição da qualidade do que é oferecido ao nosso povo. E nosso povo merece, do Oiapoque ao Chuí, universidade de qualidade, universidade que tem aí outro ponto que você tratou, que tem o direito à autonomia. Se você tem um projeto de universidade, a autonomia não é uma carta branca que você tem para fazer qualquer coisa. A autonomia é o resultado de um sujeito maduro que pode, a partir do seu conhecimento, decidir seu rumo. E o que nós vimos, não por acaso, é que o ataque orçamentário é apenas uma face de um ataque mais geral à imagem da universidade, da qual tentam retirar o direito de decidir seu próprio rumo e de contribuir como um projeto para uma sociedade verdadeiramente democrática. A desorganização do sistema, sua quarta questão, né, de ciência e tecnologia, apenas agrava aquelas distorções que nós já temos. Se a nossa universidade já, aos trancos e barrancos, procurava organizar uma unidade onde a educação está associada à arte, está associada ao investimento em laboratórios, etc., agora nós temos uma supressão de uma linha avançada, digamos assim, de uma linha muito organizada da universidade. E, com isso, se desorganiza o sistema inteiro. Quando se desorganiza a pós-graduação, no caso da CAPES, você prejudica a graduação, você prejudica todo o sistema e se prejudica uma coisa que é fundamental, a comensurabilidade
do que se faz no país. É preciso que uma dissertação feita em Recife, Marcos, tenha a qualidade de uma dissertação feita em Natal, em Salvador, em São Paulo, em Porto Alegre. Isso é fundamental. Ou seja, ter um sistema de ensino superior federal é ter uma medida comum de qualidade que organiza todo o projeto de educação do país. Quando se desarruma isso, quando se confunde o público com o privado, quando se quebra a regulação, faz com que a educação deixe de ser um projeto de Estado e passe a ser apenas um negócio, ou medida como um negócio, quando você subordina o interesse do público ao interesse privado. João Carlos, quais são os impactos dessa desestruturação da avaliação, do sistema de avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação do Brasil pela CAPES? Quais são os impactos de curta, média e longa duração? A gente corre o risco de ter todo um trabalho de meio século indo por água abaixo, sendo destruído, no intervalo de apenas 4 anos de um governo? Pois é, essa é a gravidade. A gravidade do que temos é o seguinte: a pós-graduação, você sabe que a pós-graduação ela tem duas faces. Até porque a nossa universidade tem padecido falta de recursos e descontinuidades. Veja, Marco, a universidade brasileira deixou de contratar por muito tempo, só para você ter uma ideia, né? Ficamos sem concursos por muito tempo, é como se uma tradição fosse abandonada. Muitas pessoas chegam hoje na universidade, é só um comentário de fundo antes de tocar no ponto. Muitas pessoas chegam na universidade agora, por exemplo, muito bem formadas, fizeram toda a sua titulação, são doutores, geralmente agora só entram na universidade pessoas com doutorado, salvo alguns cursos que não têm ainda uma tradição de formação dessas completa. E, às vezes, as pessoas têm uma característica curiosa, não têm um apego à instituição. É como se eles entrassem na instituição, às vezes, como se ali fosse um emprego e não uma vocação, um destino, né? Existem muitos aspectos que hoje ameaçam até de dentro a vida da universidade. Ter uma avaliação do que é excelência em pesquisa e formação é algo que deve, digamos assim, imantar todo o tecido da universidade. Quando você tem um padrão, olha, isso aqui é uma pesquisa própria da universidade, comparável, que isso é o que é o sistema de avaliação, comparável com o que se faz nos melhores centros e o que se faz internacionalmente, aqueles cursos mais elevados, inclusive, têm notas que fazem comparar esses cursos com aqueles que se realizam em qualquer parte de excelência no mundo. É você ter um critério de organização interna da vida acadêmica. Então, um sistema de pós-graduação funciona como se um teto sustentasse a casa, né? Então, aquele teto gera medidas que vão beneficiar o que nós fazemos na nossa primeira atividade com o calouro, né? Qual a distorção? Às vezes algumas pessoas não compreendem essa função da pós-graduação e, em vez de fazer com que a pós-graduação imante e beneficie a graduação e vice-versa, querem criar uma clivagem, como se houvesse um professor de nível 1 e professor de nível 2, o professor que é credenciado e que não é credenciado. Isso é uma distorção, me parece, que às vezes é mal resolvida, né? E é um resultado até de um pouco desenvolvimento das interações mais globais que a pós-graduação pode suscitar. Quando você quebra isso, primeiro, você deixa de ter essa medida comum. E pode favorecer, que é o que está acontecendo, o credenciamento de cursos não qualificados, apenas atendendo aos interesses das instituições privadas. Isso é perigosíssimo. Imagine se você tem uma titulação e você não consegue, como instituição credenciada, e não consegue diferenciar aquilo que foi feito com sofisticação, e isso se equipara a qualquer outro tipo de trabalho sem a devida regulação, esse prejuízo é muito grande para o sistema inteiro. É como se o sistema tivesse perdido a noção do que é a saúde acadêmica dele mesmo. É o risco que nós temos agora com a descontinuidade possível da avaliação quadrienal, à qual a CAPES não parece estar resistindo da maneira mais firme. É, pelo menos, o que dizem
os membros da CAPES que participam, os representantes da comunidade na CAPES. Agora, nós estamos encontrando na CAPES um movimento semelhante ao que aconteceu no INEP, né, de coordenadores renunciando a esse processo. É correta essa renúncia? Não é correta? Essa é uma questão a se avaliar. Certamente, os que ficam estão preocupados em proteger certos valores. O grande desafio hoje, acredito, que os coordenadores estão tendo, Marco, é o seguinte: permanecer é ser cúmplice do desmonte ou permanecer é uma forma de resistência? Você vê a gravidade do que nós estamos enfrentando. Alguns coordenadores estão saindo porque está ameaçada a qualidade da avaliação. Alguns dizem, estou permanecendo porque está ameaçada a qualidade da avaliação. Todos concordam com que está ameaçada a qualidade da avaliação. Trata-se de ver qual é a política de resistência nesse momento. Mas nunca houve ameaça tão grande à pós-graduação, à ciência, à tecnologia, como agora. João Carlos, me permita retornar à questão da liberdade, dos ataques à liberdade e autonomia universitária. Desde 2016, quando foram organizados cursos sobre o golpe de 2016, deu início a uma perseguição em relação a professores, né? Professores isoladamente, até nós chegarmos a essa situação que passa pela perseguição pela qual o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, um dos maiores cientistas brasileiros, e até o nosso colega, amigo, professor Carlos Zacarias, da UFBA, né, do Departamento de História da UFBA, que teve um processo movido por um vereador, né, de Salvador, salvo engano, né, e também por parte do Brasil Paralelo. Como você observa esses casos que são isolados, mas vão se tornando cada vez mais frequentes, né? De que maneira isso pode impactar, por exemplo, a ideia da liberdade de cátedra, que é um patrimônio da universidade pública, né? de um Estado de direito democrático? Essa é uma questão, assim, uma cláusula pétrea da universidade. Você sabe que ela não pode ser afetada. Eu fiz questão, Marco, no caso do curso que o Zacarias organizou com vários docentes, né? Eu fiz questão de ir a uma das aulas, né? De registrar a sintonia da reitoria com a liberdade acadêmica de nossos docentes. Que isso se avolume, primeiro, não é de estranhar, porque é estimulado por ações de um governo que esquece as prerrogativas de Estado, né, que são próprias de uma universidade. A autonomia, a liberdade de cátedra faz parte da condição da universidade de ser um projeto de Estado. Quando o governo tenta minimizar ou até mesmo estimular denúncias, porque tivemos isso, um governo estimulando denúncias de professores, estimulando a intolerância, certamente nós temos um ataque ao próprio sentido da vida universitária. Mas, veja, não é de estranhar, porque eles não valorizam tanto a universidade. Lembra? É bom lembrar, nós não estamos numa situação pacífica. Como servidor público, eu tenho a obrigação de dizer para os governantes que eles estão ameaçando um patrimônio de Estado. Como servidor público, eu tenho a obrigação de dizer aos governantes que é um absurdo que se ataque a liberdade de pesquisa. E a liberdade de pesquisa significa que qualquer um na universidade pode pesquisar qualquer tema e deve fazê-lo amparado em dados, segundo certos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica. Ou seja, não há... Naqueles casos, apresentando ao Comitê de Ética para recomendação, para ponderação. Quando pertinente, quando utilização de seres humanos e tudo isso, ou seja, nós temos procedimentos autorizados, nós fazemos parte de uma comunidade científica. Cada pesquisador tem o direito no ambiente da universidade e ninguém pode restringir esse direito. Então, quando isso acontece e parte de um governante, isso só pode ser um sintoma de que esse governante não preza essa instituição de Estado, está atacando essa instituição de Estado.
E esse é um absurdo em relação ao qual não podemos ser servos, não podemos ser cúmplices nem servos desse absurdo. Agora, é um sintoma de um lodo conservador que não prezava a universidade ou que tinha uma visão apenas instrumental da universidade e que desdenha o fato de que a universidade pode ter um papel estratégico no aprofundamento de laços democráticos na nossa sociedade, no acolhimento de populações que estavam fora da universidade, porque a universidade, Marco, ela é produtora de mérito, ela não vive de mérito pregresso, ela não é apenas o lugar onde pessoas que tinham privilégios vão encontrar a sua destinação, ela não pode apenas reproduzir a dominação das elites, é o lugar de produção da elite, no sentido de produção do mérito acadêmico de pessoas que se destacam por seu saber. E uma das tarefas nossas mais desafiadoras hoje é ter recursos para que o talento da nossa gente, nosso povo, brilhe na universidade. E isso é que é o grande desafio, que isso incomoda muito. Muita gente fica muito incomodada com o fato de que o talento não tem extração social nem direito, não é capitania hereditária, né, que algumas pessoas gostariam dessa maneira. Ao contrário, o talento é uma aposta que a sociedade faz em sua gente, ou seja, esse talento se produz, e a universidade é um lugar de produção do mérito do talento fundamental. João Carlos, você presidiu a Andifes em 2019, 2020, ou seja, os 2 primeiros anos do governo do atual presidente da República. E no decorrer desses 2 primeiros anos foram feitas várias indicações, várias escolhas por parte do presidente da República, do MEC, de reitores que não foram os primeiros colocados nas respectivas eleições, né, da comunidade acadêmica, né, de professores, estudantes, técnicos administrativos. Qual é a situação hoje da Andifes? Qual é a correlação de forças existente no teu período, no período em que você presidiu, e nesse momento, nesse final de 2021? A Andifes, que sempre foi uma referência das grandes batalhas travadas pela comunidade acadêmica das universidades públicas federais. Pensar aqui um pouco com você. Primeiro, só uma correção, eu fui vice-presidente e presidente da Andifes. Eu comecei como vice-presidente em julho de 2018, né? Ou seja, Temer ainda, e aí depois eu fui eleito no ano seguinte, em julho, presidente da Andifes, ou seja, eu peguei, então, portanto, vamos esquecer agora a parte de Temer, eu peguei o Vélez Rodrigues, o Weintraub, foi exatamente esse o momento em que eu fui presidente da Andifes, e deixei de ser presidente pouco tempo depois do Weintraub ter sido afastado, renunciado, sumido, saído, não sei exatamente o que foi feito. Então, veja só, passou a ser quase uma regra um descaso com a comunidade, ou seja, veja como a questão da autonomia está associada ao orçamento. Você diminui o orçamento da universidade porque acha que a universidade não é tão importante nem tão necessária. Você deixa a defasagem acontecer por causa disso. Você faz o corte porque imagina que não está tendo prejuízo em comprometer um projeto de longa duração como esse. Mas se você faz isso, você também não respeita aquela comunidade. Você acha que ela é inepta, ela não tem condições de escolher seu gestor. Então, tornou-se um hábito quase, né, do governo de ignorar o primeiro da lista, o primeiro mais indicado. Isso não significou sempre que estava indicando apenas pessoas próximas, porque às vezes as listas encaminham à vontade projetos, mas parecia então uma forma de contrariar a vontade da comunidade, ou seja, não indicar o primeiro da lista. Ou seja, esse procedimento é um procedimento com graves consequências de gestão. Não é somente o desrespeito a uma escolha política, porque está em jogo ali o movimento, quando a comunidade elabora uma lista de nomes, em tese ela está fazendo o quê? Ela está se debruçando sobre projetos, sobre aquilo que mais corresponde à sua excelência acadêmica, ao seu compromisso social.
Ignorar isso é apenas uma medida a mais de agressão à universidade, de descompromisso com a universidade. Eu diria que, nesse momento, a Andifes continua representando esses anseios, a Andifes continua representando a vontade, com independência de reitores, alguns manifestarem o seu apreço especial ao atual governo. Com independência disso, direito desses indivíduos de fazerem isso, a Andifes continua representando, sim, e tendo uma voz forte. Só para você saber, é importante, já mencionando isso, você sabe que a UFBA organizou um ato público em 18 de maio desse ano, Educação contra a Barbárie. Fizemos isso por considerar que era fundamental, um ato público nacional, né? E esse ato público levava em conta o fato de que, se de vez em quando é difícil separar onde começa a vontade da educação e onde começa a incivilidade, estamos enfrentando e continuamos enfrentando quase como as águas separadas, né? As águas se separaram. Aqueles, e a pandemia trouxe até essa agudização também, porque nós tínhamos aqueles que defendiam a vida, os procedimentos científicos, a democracia, e outros que advogavam posições obscurantistas de ataque, por exemplo, a escolha de reitores, etc. Fizemos um ato, então, e vamos repetir agora, Marco. Aí eu aproveito aqui para fazer um convite a todos. Veja, dia 6 de dezembro, começa o Congresso da Universidade Federal da Bahia. A universidade celebrando seus 75 anos, nós vamos começar o Congresso da UFBA, mais um Congresso da UFBA, e, aliás, esse gigantesco, teremos mais de 1.100 mesas discutindo vários temas, mostrando a nossa produção. Mas vamos começar o Congresso na tarde do dia 6, com um ato público que replica o Educação contra a Barbárie. E teremos ali a luta das entidades nacionais, SBPC, Academia de Ciências, ANPG, UNE, PROIFES, Andes, FASUBRA, ou seja, vamos estar ali trazendo a luta das entidades nacionais, aquelas que defendem a ciência, tecnologia, a pós-graduação, a UNE presente, a voz dos estudantes, ou seja, é um momento muito forte. Na segunda-feira, esse programa, esse Trilhas da Democracia, está sendo veiculado nesse final de semana, então, na segunda-feira, dia 6 de dezembro, terá início esse novo ato patrocinado pela UFBA. Congresso da UFBA começando com um ato defendendo a universidade pública, mostrando que queremos universidade de qualidade, e começamos assim. Em seguida teremos uma bela conferência do filósofo Francis Wolff sobre democracia e cosmopolitismo. A UFBA mostrando aí que é importante resistir nesse momento, mobilizar e resistir nesse momento. João Carlos, aproveitando, então, o lema do ato do dia 18 de maio, que vai ser replicado nesse 6 de dezembro, eu gostaria de te convidar agora para não mais um olhar para o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos 3, 5 anos, mas o que podemos fazer, quer dizer, um ato de olhar para o futuro, para frente. E não apenas do ponto de vista da resistência, mas que é válido, é questão de vida ou morte até, mas da reconstrução dessa que foi a grande promessa feita pelo presidente da República e vem sendo cumprida à risca, que é a destruição, um projeto de desconstrução daquilo que foi, para algumas áreas, fruto de um esforço de meio século, ou, se nós pensarmos na industrialização, desde 1930, desde a década de 30 no Brasil. Por onde passa, quais são as principais vias para a reconstrução da educação e da ciência no Brasil, nessa luta contra a barbárie?
Veja, primeiro, nós temos que recuperar, e essa a situação é grave, porque, Marco, nós vamos encontrar, imagine que aí que o nosso povo retome as rédeas da condução do país depois de tanta destruição de políticas públicas as mais diversas. O país vai estar em frangalhos. Então, a primeira conclusão que nós temos que ter é que a situação econômica, a situação social, tudo está agravado. Nesse cenário como um todo, precisarmos de uma grande ousadia, porque a ousadia é de apostar não apenas no imediato, mas na longa duração. A educação superior é um projeto de longa duração. Não pode ser uma conta imediata, do retorno imediato. Eu considero desafiador para um governo que tenha qualquer compromisso com a democracia e com o projeto de nação menos desigual, que não pode ser desigual, que tem que ser profundamente democrática. Qualquer governo que tenha algum compromisso com isso vai precisar reordenar prioridades para, eu diria, recuperar uma aura, mas não a aura de uma universidade que simplesmente servia as elites, mas de uma aura, a aura de uma universidade que tem excelência acadêmica, mas que tem uma excelência matizada por seu compromisso social, com a sua expansão, com o acolhimento e com, digamos assim, com todo o tecido do povo brasileiro. Ou seja, então, nesse sentido, é preciso recomposição orçamentária. A pauta não deixa de ser simples: recomposição orçamentária, respeito claro público às eleições, prezar a democracia interna das universidades, recompor o programa de assistência estudantil de uma maneira, inclusive, que seja mais equitativa, porque nós temos uma distribuição desigual de vulnerabilidade do país. Se nós temos mais vulneráveis em algumas universidades, e, aliás, algumas universidades têm vulneráveis mais vulneráveis, você sabe que a marca da vulnerabilidade é a renda média per capita inferior a um salário mínimo e meio. Mas, no nosso caso, por exemplo, Marco, a maioria dos nossos estudantes em vulnerabilidade tem renda média familiar per capita menor do que meio salário mínimo. Então, ou seja, se não levarmos em conta a importância desse acolhimento, desse projeto, nós estaremos mantendo desigualdades, né? Então, um grande projeto de superação de desigualdades regionais, tudo isso vai precisar de ousadia. Mas é a ousadia que dá certo, sabe? Porque aquelas nações que, em momentos de crise, se saíram melhor, foram as que não voltaram as costas para a educação básica superior, e não voltaram as costas para a ciência e tecnologia. Elas têm mais chance de ser bem-sucedidas em um projeto de nação intelectualmente autônoma e economicamente viável. João Carlos, qual é o papel da universidade pública na negação do negacionismo? É interessante isso. Veja, o negacionismo não deixa de ser... Você sabe que o negacionista não é alguém que ignora fatos, né? Ele seleciona os fatos dele. Ele tem uns fatos que ele se aferra com um fanatismo muito grande, né? Parece que ele estabelece um argumento como se fosse um torcedor de futebol e não como alguém que aprecia com uma certa neutralidade as evidências disponíveis, né? Então, ele está muito informado e é mal formado. Ele tem uma abundância de informações, mas ele não tem a capacidade de separar, nem de hierarquizar informações, nem de separar um fato da falsidade. A universidade tem um papel enorme, portanto, né, de não estar enclausurada, de aprimorar sua divulgação científica, de participar do debate. Ou seja, nós, professores, técnicos, estudantes, não podemos ser professores, técnicos, estudantes de gabinete, voltados apenas para a nossa carreira. Nós temos uma tarefa hoje social muito grande, né, de fazer com que o acesso à ciência, mas a reflexão científica, um modo de pensar adequado, mas também há um refinamento, insisto sempre nisso, não é só ciência, ciência, cultura e arte, um refinamento no olhar, na percepção, no sentimento, no acolhimento. Isso nós não podemos fazer só dentro da universidade. A universidade precisa, como pública, estar de portas abertas
ter uma porosidade em relação às suas fronteiras, deixar-se ocupar pelos movimentos e demandas sociais. Grande tarefa nossa, porque só assim a gente combate o negacionismo, que é uma das facetas do obscurantismo, da ignorância. João Carlos Salles, professor de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, João Carlos, pela tua disponibilidade. Eu gostaria agora de deixar aberto os nossos microfones para que você desejasse votos, quais votos para esse ano de 2022, como você disse, será um ano decisivo para a história brasileira. Obrigado, Marco, pela oportunidade. Veja, as situações de crise levam à desestabilização das instituições, estimulam as forças centrífugas, as pessoas, cada um, às vezes, procurando apenas cuidar da sua existência, os interesses se tornam mais agudos, a competição pode aflorar. Existe competição, existe conflito na universidade, mas a verdade da universidade há de prevalecer. Meu voto é que a verdade da universidade prevaleça. E a verdade da universidade é a colaboração, é a criatividade, é a ampliação de direitos, é o trabalho refinado, tudo isso que nós temos o direito de fazer no espaço da universidade. Não posso também deixar de reiterar o convite a todos. Inscrevam-se no Congresso da UFBA, Congresso 75anos.ufba.br, inscrições gratuitas, todos poderão estar assistindo mesas com convidados nacionais, internacionais, debatendo todos os temas de interesse nas diversas áreas. Participe, o Congresso nosso é uma forma de resistência. Portanto, Marco, desejo que, com unidade e resistência, nós que temos a Universidade Pública do Coração, vamos sim superar os obstáculos, vamos vencer. Muito obrigado, João Carlos. E na próxima semana, o Trilhas da Democracia continua nesse esforço de reflexão voltado para uma retrospectiva de 2021 e também o tracejamento de perspectivas para o próximo ano. E na próxima semana nós receberemos o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, da Justiça, das Relações Institucionais do governo Lula, Tarso Genro. Então, eu espero por vocês e até lá.